Olá, começa mais um episódio do DIS-Cast, apresentando um pouco também sobre os clientes, né, da DIS Comunicação e Negócios. E hoje vamos falar de um assunto que eu garanto para você que todo mundo tem um pouco de interesse, que é a questão de emagrecimento, obesidade, canetas emagrecedoras, o futuro do tratamento endócrino. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Larissa Teles Sanches para falar um pouco desse assunto. Doutora, prazer ter aqui você com a gente para debater, para falar um pouco mais sobre esse assunto, que eu garanto tem muita gente que tem interesse e quer emagrecer, ainda mais que a gente está falando no começo do ano. Tem muita gente interessada em já emagrecer. Tudo bem, doutora? Muito obrigada pelo convite. Legal demais. Pra gente iniciar esse nosso bate-papo, doutora, a gente sempre quer saber um pouquinho mais e quem está nos acompanhando também tem o interesse de conhecer um pouco mais. Quem é a doutora Larissa Teles Sanches? Como começou sua trajetória na medicina? O que te levou a escolher também essa área da endocrinologia, né, doutora? Então, eu sou sorocabana, né? Eu nasci aqui. Resolvi fazer medicina com 13 anos. E fui fazer medicina, na verdade, em Ribeirão Preto, na USP. Fiquei lá 10 anos, fiz faculdade de medicina, residência de endocrinologia, de clínica médica, né? Depois de endocrinologia, então são 4 anos de residência. E aí eu voltei para Sorocaba, então, no comecinho de 2011, e desde então eu atuo aqui no meu consultório. Escolhi endocrinologia porque eu queria uma área de atuação que fosse um pouco leve para o médico, que não fosse uma área tão pesada, que a gente perdesse muitos pacientes, que eu me apego bastante aos pacientes. Então, uma área de oncologia ou alguma coisa mais assim, eu acho que eu não queria isso no meu dia a dia pro resto da vida. E aí, na endócrina é muito legal, porque a gente acaba ficando amigo dos pacientes. Sim. E a gente acaba tendo uma proximidade muito grande e isso é satisfatório. E é legal, porque você trabalha na prevenção, né? Exatamente. Então, é lógico, bom, me corrija se eu estiver errado, é claro, a endocrinologista, os endócrinos, né, eles sempre vão atuar, no caso, numa necessidade, uma pessoa que existe o risco. Mas a especialidade, ela sofreu realmente uma transformação nos últimos 10 a 15 anos. Então, na época que eu escolhi fazer endocrinologia, muita gente falava, nossa, mas endócrino, além de ser muito difícil, é muito chato, não tem muita coisa o que fazer, é tratar diabetes, é usar insulina. E, na verdade, hoje a gente vive a época da prevenção do diabetes. Então, com o surgimento, desde lá atrás, de Victoza, Saxenda, passando por Ozempic, Wegovy e agora Mounjaro, que fala-se tanto do tratamento para emagrecer e tal, mas a gente não pode esquecer que, na verdade, esse tratamento todo também previne diabetes. Então, hoje a gente vive uma era de prevenção, prevenindo diabetes e tratando bem a obesidade, a gente evita 13 tipos de câncer, doença cardiovascular, infarto, AVC, melhora a qualidade de vida do paciente, gordura no fígado, apneia no sono, osteoartrose. Então, hoje a gente devolve qualidade de vida ao paciente. Coisa que 15 anos atrás a gente realmente só controlava doenças crônicas, só remediava. Hoje a gente, de fato, previne e melhora a qualidade de vida. Que interessante, porque até é interessante a gente entender esse perfil do paciente. Então, na época, e pelo amor de Deus, a doutora Larissa não é tão velha assim, né? Não é, tem a experiência dela, mas também não sou tão nova. Não, mas é jovem ainda, como não? Então a gente tá falando aí, a doutora falou de 10 a 15 anos, né? Que vem o perfil do paciente mudou então, nesse período? Mudou bastante. Uns 15 anos atrás, a gente tinha pouco a tratar, pouca medicação a oferecer para o tratamento da obesidade. Então, era sibutramina, anfepramona. Então, era um paciente que perdia peso, mas voltava muito rápido, o famoso efeito rebote. O paciente abandonava o tratamento por muitos efeitos colaterais. Então, o tratamento da obesidade não era, de fato, o sucesso que hoje é, que são medicamentos com baixos efeitos colaterais, toleráveis, eficazes, os remédios são eficazes, então a gente consegue, de fato, fazer o paciente perder mais de 20% de peso. Isso era impossível antes, com sibutramina, anfepramona. Então, houve uma mudança importante do perfil do paciente também, que é um paciente que ele sabe que ele vai ter que gastar mais, né? Ele sabe que ele vai ter que... As medicações são caras, infelizmente não são acessíveis a todos, mas esse também é um cenário que vem mudando e tende a melhorar mais nos próximos anos.
Mas é um paciente que ele consegue, de fato, perder peso e manter o peso perdido. E com isso, ter mais qualidade de vida. Aí tem 2 assuntos interessantes para a gente tratar dentro dessa resposta, doutora. Bom, em primeiro lugar, continuando com o perfil do paciente. Não sei se foi isso mesmo, se eu compreendi bem, mas antes os pacientes mais crônicos procuravam um endocrinologista, um especialista para fazer o tratamento, cuidar dessa questão da obesidade, de alguma disfunção hormonal, enfim. Hoje, ao que me parece, pelo que a gente conversa, me parece que os pacientes que procuram um endocrinologista, eles estão mais preocupados com o emagrecimento, com a parte estética. E que não Também chegaram num ponto grave. Tem isso também? Tem uma preocupação com a estética, mas eu acho que a conscientização em relação aos problemas de saúde que a obesidade traz estão bem mais prevalentes. Os pacientes já vêm se queixando, olha, eles sabem que hoje deu uma gordura no fígado no ultrassom, isso não é uma bobeira, isso não é uma coisa qualquer, né? A gordura no fígado aumenta o risco cardiovascular. Então hoje, até com a questão de redes sociais, internet, tem uma capilaridade maior da informação. Então os pacientes começam a ver e questionar, fala, poxa, eu nunca fiz tal exame, eu quero fazer, será que tá normal o meu colesterol? Será que eu tenho gordura no fígado? Qual que é o meu risco de ter diabetes? Até assim, como tá meu percentual de gordura? Então os pacientes têm mais acesso a essas informações e eles questionam mais. E a gente consegue, de fato, oferecer um tratamento mais eficaz. E o outro ponto também do comentário anterior, do anterior que a gente que você passava, doutora, é com relação a esses medicamentos. Você falou, e uma frase que ficou marcante não são medicamentos baratos, são caros. O problema é que tem muita gente que está indo atrás de soluções mais em conta. Qual é o risco que essas pessoas correm diante dessa procura pelo mais barato, doutora? Então, os medicamentos que são vendidos regularmente no Brasil, nas farmácias de rede, são medicamentos que têm registro na vigilância sanitária. Então, esses medicamentos são seguros e têm uma vigilância contínua em relação a possíveis efeitos colaterais, possíveis efeitos adversos que a gente desconheça. Quando a gente usa coisas que não têm registro na Anvisa, então entenda-se medicações paraguaias, fruto de contrabando ou de farmácia de manipulação, que não é permitida a manipulação desse tipo de substância no Brasil. Então, o paciente se coloca num risco maior. Hoje, pelas regras da vigilância sanitária, as canetas, elas têm que ter receita controlada. Então, a dupla via, uma receita médica de dupla via. O que acontece muito? O amigo viajou, trouxe do Paraguai, tá vendendo no grupo do condomínio. Isso, assim, é um absurdo completo, porque é uma medicação fruto de contrabando, que não tem registro na vigilância sanitária. Então, se a pessoa tiver uma complicação, ela vai pagar mais barato ali, mas e o custo para a vida dela e para a saúde dela, né? Então, isso, as pessoas banalizaram muito. Então, tem que ter esse entendimento. Se fosse um medicamento para câncer, por exemplo, ninguém ia estar vendendo no grupo do condomínio. Não é? Ou para qual um remédio para pressão alta, que eu trouxe do Paraguai. Ninguém ia se prestar a usar isso. Por que para a obesidade as pessoas se prestam a usar? Então tem que entender que a obesidade é uma doença, tem que ser tratada com respeito e com medicações que são regulamentadas no Brasil. Perfeito. Isso é muito importante a gente destacar porque até dentro eu trabalho na Rádio Cruzeiro FM, o que a gente está dando de notícia, doutora, de pessoas que estão furtando, roubando essas canetas emagrecedoras ou contrabandeando essas canetas emagrecedoras é absurdo. Ou seja, é porque tem quem compre. Exatamente, porque tem o senão, receptador do roubo, né? Porque senão ninguém... É uma febre hoje, né? E pelo jeito veio para ficar, né, doutora? Pela eficiência que tem também esses medicamentos, né? Sim, e também tem muitas outras drogas por vir. Eu tive a oportunidade de ir no Congresso Americano de Obesidade em novembro, agora de 2025, e lá a gente viu muitas medicações que estão ainda em estudo de fase 2, que a gente fala que é estudo em humanos com um grupo pequeno, indo para a fase 3, que são estudos com um número maior de pessoas. Então tem muitas moléculas que estão realmente muito promissoras, que vão aí, digamos, engrossar o caldo das canetas.
inclusive medicações orais, potentes. Então, a gente vai ter ainda nos próximos 10 anos um aumento desse mercado, uma mudança no perfil de consumo dos pacientes, que eles inclusive falaram isso, que nos Estados Unidos hoje já é bem marcante a mudança do consumo de álcool, de cigarro, de fast food, nos pacientes que usam as canetas. E a gente também está passando por essa transformação aqui no Brasil. Então, isso tende a realmente, na próxima década, se intensificar mais, a mudança do perfil do consumidor também. E nesse congresso, foi falada essa questão do valor, até porque, infelizmente, né, doutora, a gente tem que citar isso. As indústrias farmacêuticas, quando o medicamento é febre ou está sendo muito procurado, até por questão de mercado, o valor vai lá para o alto. Existe uma tendência também de um produto mais em conta, mais acessível para as pessoas? Sim. Nós vamos ter, primeiro porque vamos ter mais concorrentes, então outros laboratórios fazendo outras moléculas, então a concorrência aumenta, e também porque as moléculas mais antigas vão tendo quebra de patente, e aí abre então o mercado para genéricos. Então hoje a gente já tem no Brasil o genérico do Saxenda, né, da liraglutida, que é feito pela EMS, e também vamos ter agora no meio do ano a quebra da patente do Ozempic. Que já tem, se não me engano, 13 indústrias farmacêuticas com a documentação na vigilância sanitária para poder, então, avaliar e começar a fabricar o genérico aí da semaglutida, que é o Ozempic. Eu não sei se tem uma aqui em Sorocaba, acho que tem uma empresa de Sorocaba, talvez, pelo menos sei. foi divulgado isso na época. Não sei quais são. Sei que tem algumas empresas que já estão pleiteando aí, mas a quebra da patente é só no meio do ano. E a tendência é que, se essas empresas aparecerem no mercado com um produto mais em conta, talvez para a questão da concorrência, esses produtos mais conhecidos hoje apresentem uma baixa no valor, então se tornem mais acessíveis. Inclusive, quando chegou o Mounjaro no Brasil, que o Mounjaro é da Lilly, né, americana, houve uma queda de preço do Wegovy, que é o Ozempic aí da Novo Nordisk. Então, já teve uma queda de valor com a chegada do concorrente aí muito bom. Então, a tendência é que isso passe ao longo do tempo a ficar mais acessível, sim. Tá certo. É o futuro do tratamento, a medicina sempre evoluindo, né, doutora? Olha, temos alguns números aqui. Hoje, por exemplo, até dados aqui da nossa produção, nossa Mariane Dalcin, sempre trabalhando também, atuando como produtora também do DSCast. Hoje, 68% dos adultos brasileiros estão com excesso de peso e 31% vivem com obesidade. Como você avalia esse cenário, hein, doutora? E o perfil também dos pacientes que procuram, e até se tiver alguma história marcante, porque a gente vê muitas pessoas se superando também e até se emocionando com os resultados, né? Quando conseguem atingir uma meta, né? Sim. Então, primeiro, sobre a prevalência que você falou, isso é uma realidade no mundo inteiro. Então, nós temos um documento que é publicado todo ano que chama-se Atlas Mundial da Obesidade. E em todos os países, a gente vem tendo um aumento progressivo da obesidade e do sobrepeso. Então, ele até coloca que nós estávamos até então perdendo a guerra para a obesidade. E que pela primeira vez nos Estados Unidos, esses números começaram a melhorar. A gente fala Estados Unidos por quê? Porque sempre as medicações começam a ser vendidas lá primeiro, né? Então a gente já vai tendo acesso, o próprio Mounjaro foi liberado lá em 2022, foi chegar aqui só em 2025, enfim, então lá o movimento começa primeiro lá, né? E agora lá a gente já tá vendo essa mudança. Até o próprio Trump, né, saiu na mídia falando que ele mesmo estava usando o Mounjaro e teve uma perda de 15 quilos e estava se sentindo maravilhoso, como nunca esteve antes, né? Então, quer dizer, a gente vem vendo esse cenário. Aqui no Brasil não é diferente. O acesso a carboidrato, gordura, comida que é mais barata, né? Então, a gente tem que mudar esse cenário, mudar também políticas de educação, que as crianças já comecem a entender desde a infância, desde a escola, como que se alimenta bem, evitar os ultraprocessados, que eles adoram, né? Abrir um pacotinho, abrir um bolinho, abrir um salgadinho. Então, tentar
voltar para comida de verdade. Eu vou te falar que não são só as crianças. Mas se a gente cuida da obesidade na infância, se a gente evita todas as alterações cerebrais, assim, de marcas de peso, a gente tem marcas de peso numa região do cérebro que se chama hipotálamo. Tá. Então, o hipotálamo grava toda a sua história de peso ao longo da vida. Se você trata e previne principalmente a obesidade na infância, você com certeza vai ter um adulto com menor chance de sobrepeso e obesidade. Então isso é muito importante começar desde a escola. Agora, de histórias que você falou de pacientes, aí eu tenho muitas histórias. Tem alguma específica para contar que marcou também, doutora? Pela emoção do paciente ou da paciente? Olha, tem várias, mas eu posso te dizer de uma recente Precisa citar nomes, desse claro. ano. Não, claro, né? A gente nem pode citar nomes. Mas uma recente esse ano, né? Ela estava... É uma paciente que trabalha na área da saúde e ela é técnica de enfermagem e ela estava realmente já com toda a papelada para fazer a cirurgia bariátrica. E decidida e tal, falou, doutora, cansei de tentar, encaminhei ela, tava quase tudo já para pedir a senha para cirurgia e ela falou, doutora, conversei com meu marido e ele falou que vai me ajudar a pagar o Mounjaro e eu vou tentar tomar esse Mounjaro, quero ver o que vai acontecer. E ela já perdeu mais de 25 quilos. Olha só. Então ela vai, ela pesa, ela chora. Mas ela é uma entre tantas, né? Que a gente acompanha. Olha só, que interessante. Então, uma resposta muito boa e que realmente ela conseguiu bancar, mesmo sendo difícil, mesmo sabendo que ela teria que mudar a logística financeira ali da casa dela por um tempo, para poder, de fato, evitar de fazer a cirurgia bariátrica. A questão dos medicamentos, é lógico, ajuda, colabora, mas e o comportamento e principalmente os hábitos? Porque a gente, geralmente, e eu não sei como é que é o trabalho também, é até interessante você falar, doutora, trabalho, por exemplo, com nutricionistas, com atividade física, o quanto isso também ajuda, hábitos saudáveis contribuem, além dos medicamentos. Porque tem muita gente que confia muito no medicamento. Sim, e isso é uma coisa que eu deixo muito claro desde a primeira consulta. Não substitui os bons hábitos. Tá. A mudança do estilo de vida, a prática de atividade física regular, o acompanhamento nutricional, ele é indispensável. Só que ele sozinho, muitas vezes, é insuficiente. Os estudos que são feitos para a gente definir a eficácia do medicamento. Então, quando eu falo, um medicamento vai te proporcionar 23, 24% de perda de peso, outro 17, 20%. Como que é feito esse estudo? Na verdade, você pega um número grande de pacientes, todo mundo fazendo os mesmos hábitos, atividade física controlada, consulta com nutricionista, todo mundo naquela regra, e aí metade vai aplicar placebo, e a outra metade vai aplicar remédio. E depois de um tempo você vai ver, só que tá todo mundo extremamente motivado, sendo acompanhado por profissionais, controlando muitas vezes com relógio, gasto calórico. E aí você vai ver, o paciente não sabe, é o estudo duplo cego que a gente fala, o médico não sabe o que está injetando e o paciente não sabe o que está usando. Certo. Só no final que isso vai abrir. E a média de perda de peso em pacientes muito engajados, mas que estão usando placebo, é de 3 a 4%. Então é muito pouco. Enquanto que, por exemplo, num paciente que usa Wegovy, 17, 20%, Mounjaro passa de 20%, 23, 24% de perda de peso. Tá. Então, mas e se eu não fizer nada? E se eu ficar sentado no sofá e só aplicar o remédio? Não tem estudo sobre isso, o estudo não foi feito assim. Então a gente não consegue. O que a gente vê na prática? Que aí é um paciente que perde massa muscular, perde um pouco de gordura, mas também perde qualidade de vida. Então não foi feito para ser usado dessa forma. Tá. Os estudos são feitos o quê? Placebo controlados. Então a gente vai pegar o mesmo cenário, mesma rotina de exercício, mesma rotina de alimentação, mesmo perfil de paciente, lá, 5.000 pessoas, com o mesmo padrão de IMC, tudo igual. Só que um vai injetar placebo e outro vai injetar remédio. Então por isso que a gente diz que é imprescindível, porém insuficiente. Então os medicamentos vieram realmente para trazer uma resposta à obesidade. Doutora, eu conheço casos de pessoas que estão na prática esportiva, gostam e para melhorar o desempenho, eles estão utilizando desses medicamentos, Mounjaro, outros remédios para emagrecer. E tem surtido um bom resultado. Porém, existem casos de que esses remédios eles tiram, reduzem o apetite da pessoa, né? Ou seja, a pessoa acaba se alimentando menos. Só que muitas vezes na prática esportiva, dependendo da prática esportiva,
você precisa de energia para praticar e tal. O quanto é preciso balancear a alimentação com isso para não prejudicar, que uma coisa não atrapalhe a outra, e que o medicamento muitas vezes possa causar aí até um piripaque na pessoa no momento da prática esportiva, né? Por isso que o uso não pode ser feito de maneira recreacional. Eu quero perder 2 quilos para correr a meia maratona. Não é isso. Não dá, né? Não é isso. E eu conheço gente que tá fazendo isso. Pois é. E tem que ter critério. Então, primeiro, a gente tem que conhecer o esporte que o paciente faz, qual é o percentual de gordura que ele está, se ele tem indicação para usar o remédio, porque o remédio hoje, cada vez mais, a gente não vai muito por peso e IMC, a indicação vai mais pelo percentual de gordura, nível de gordura visceral. Então, se é um paciente que corre, que vai bem, só que ele tem realmente uma gordura abdominal, ele eventualmente pode usar, não só pensando no desempenho dele, mas pensando que ele precisa melhorar a saúde. Então, tenho pacientes que correm, por exemplo, ou mesmo que são triatletas, mas que têm um sobrepeso. Então, nesse perfil de paciente, tudo bem. Agora, numa pessoa que é o famoso quero secar, não vai ser uma boa. Não vai ser uma boa por quê? Porque justamente vai reduzir a ingesta calórica, ingesta proteica e perde massa muscular. Perda de massa muscular e perda de desempenho, que é justamente o que eles não querem. Entendi. Isso é fundamental a gente explicar, até para as pessoas entenderem um pouco mais como é que funciona, né? A gente tá caminhando para a reta final. Nossa, esse assunto aí, doutora, se deixar, a gente fica 1 hora debatendo, 2 horas, porque é um assunto que interessa muita gente. Agora, dentro desse contexto também, em relação à população obesa e tudo mais, os riscos reais desse uso sem acompanhamento médico, a gente já abordou. A orientação final para essas pessoas que querem emagrecer, mas emagrecer de forma saudável. Sim. Qual que é a principal orientação para quem está nos acompanhando? Tenha um endocrinologista para chamar de seu. E aí esse médico vai poder solicitar os exames, avaliar exatamente qual é a necessidade, quantos quilos esse paciente tem que perder, qual a melhor forma dele perder, ele precisa perder rápido? É um paciente que está metabolicamente doente ou não? Ele pode perder lentamente e isso vai ser até benéfico. Então tem que ter um médico, um endocrinologista para chamar de seu que vai te acompanhar. E é o que hoje a gente faz, né? Tanto que acaba até que um dos problemas que eu e muitos endocrinologistas temos é que a gente acaba tendo dificuldade de abrir agenda para paciente novo. Olha só. Por quê? Porque a gente já tem tanto paciente nosso que é casado com a gente, fiel, e que a gente acompanha há mais de 10 anos, justamente por isso, porque você conhece todo o histórico, sabe lá atrás como que estava. Às vezes o paciente, eu falo, olha, você falou lá para mim em 2018 que você não sei o quê. Nossa, eu tinha até esquecido, verdade. Então, quer dizer, o prontuário médico é muito importante, o acompanhamento médico é muito importante. Por quê? Numa eventual mudança de um padrão de saúde do paciente, a gente tem tudo registrado e a gente pode orientar. Então, aquele paciente que fica pulando de médico em médico, de nutricionista em nutricionista, ele não tem um bom acompanhamento médico. Então, tem que ter um endocrinologista para chamar de seu. E jamais banalizar esses medicamentos, jamais, né? Banalizar. Então, esse controle que a Vigilância Sanitária colocou a partir de junho, que tem que ser receita médica dupla via controlada, é para segurança da população. Então, não queiram burlar isso, não queiram comprar remédio em grupo de condomínio, pegar da amiga que não se adaptou. Isso não vai dar certo, gente. As leis são feitas para proteger a gente. Então, a gente tem que entender e segui-las. Tá certo. Doutora Larissa Teles Sanches, médica endocrinologista, participando com a gente dentro do DSCast, esclarecendo muitos assuntos, muitos temas importantes que eu garanto gera interesse para muita gente, mas para muita gente, doutora. Então, acho que é uma prestação de serviços fundamental hoje que a gente passa aqui para quem está acompanhando o DSCast. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Olha, obrigada pela oportunidade e pelo convite. Portas e microfones sempre abertos, porque é um assunto importante. Eu acho que uma profissional como a doutora Larissa explicar isso, sem dúvida alguma, ajuda muita gente e tenta, quem sabe, conscientizar muita gente também que faz o uso incorreto. Obrigado, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço. Legal demais. Olha, e você que está acompanhando também esse episódio do DSCast, fique ligado. Aliás, todos os contatos da doutora Larissa na descrição do vídeo. Também a gente vai apresentar para você que está acompanhando esse episódio do DSCast para falar um pouco também sobre esse assunto tão importante, tão fundamental, buscar orientações sobre esse tema. E você fica ligado, viu? Porque o DSCast volta em breve apresentando mais negócios, mais clientes da DS Comunicação e Negócios, para você conhecer um pouquinho mais também desse trabalho bacana que a DS Comunicação e Negócios realiza dentro aqui do DSCast. Até a próxima. Tchau. Tchau.